Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de soteriologia do curso avançado. A soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Esta aula é uma aula complementar, né? Porque nós entramos em recesso no presencial. Então a gente está fazendo essa aula hoje aqui, gravando, para um complemento da soteriologia, da disciplina da soteriologia. Lembrando que você não pode deixar de ler o livro guia e nem de fazer os exercícios, as provas e o TCM, trabalho de conclusão de matéria, né? Então, nós vamos aí finalizar o livro de soteriologia, porque agora no retorno às aulas nós estaremos estudando a eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Então vamos aos nossos objetivos. Então, nessa aula de soteriologia nós vamos iniciar tratando do tema o conhecimento sobre o Pai. O objetivo é demonstrar com respaldo das Escrituras que Jesus Cristo é Deus. O Pai, Jesus Cristo e Deus, o Pai, são um, enfatizando a unidade e a divindade de Cristo. Então, nossa introdução vai dizer aí: a soteriologia, ou doutrina da salvação, não pode ser completamente compreendida sem o conhecimento profundo da natureza de Deus, especialmente em relação à relação entre o Deus Pai e Jesus Cristo. Então, nesta aula, vamos explorar as Escrituras e os ensinamentos de teólogos respeitados para mostrar que Jesus Cristo e Deus, o Pai, são um. Vocês devem lembrar que nas nossas aulas de teontologia, doutrina de Deus, nós enfatizamos a questão da trindade, ou seja, Deus é uno, mas ao mesmo tempo triuno, ou seja, ele é um, mas ele se apresenta no plano de salvação em três pessoas distintas, sendo que cada um, o Deus Pai como o idealizador, o Deus Filho como aquele que traz a existência, o propósito do Pai, e o Espírito Santo como aquele que sustenta a criação e também aplica a palavra de Deus ao coração humano. Mas só que nós vimos que os três são a mesma essência, Os três têm os mesmos atributos: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade e mutabilidade. Então, sendo um, mas se apresentam de três formas, no plano da salvação, na revelação de Deus ao homem. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Então, a unidade de Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo como a revelação do Pai. Então, veja aí. João, no capítulo 1, versículo 1, e depois no verso 14, vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o verso de número 1. Então, João apresentando a origem eterna de Jesus Cristo, ou seja, aquele que não teve princípio de dias não tem fim de dias, porque no princípio era o Verbo, vai até usar um termo tirado da filosofia, que é o logos, o logos, que é a palavra, Então, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, veja aí que, diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, por exemplo, que apresentam a genealogia humana por parte de José, Mateus, e de Maria, Lucas, o João ele vai mais profundamente trazendo
né, a realidade de que Jesus é Deus, ou seja, ele não tem princípio de dias. Ele teve um momento na história, né, que Paulo vai determinar como a plenitude dos tempos, onde esse Deus que é eterno, que não tem começo de dias nem fim de dias, ele se manifesta, ou seja, ele se encarna, né, como um ser humano, vem ao mundo como um ser humano, para cumprir o plano de salvação que Deus propôs. Por isso que no verso 14 de João ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí João vai também dizer no capítulo 14, verso 9: disse-lhe Jesus: eu estou tanto tempo convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus é descrito como o Verbo, o Logos, que estava com Deus, que era Deus. A encarnação do Verbo em Jesus Cristo revela a glória e a essência do Pai. Ver Jesus é ver o Pai, porque ele é a perfeita revelação de Deus. Talvez essa questão é um pouco complicada para nós, né? Principalmente porque nós somos seres humanos bastante limitados, e entender uma grandiosidade espiritual como esta, às vezes se torna até um tanto difícil. Mas esse princípio e essa realidade dentro do cristianismo, ela é fundamental. Jesus e Deus são, né, possuem a mesma essência. Como sempre, vocês já devem ter ouvido eu falar, e eu vou repetir de novo para que fique claro, né, essa abordagem, né, e essa compreensão. É uma comparação, né, mas uma comparação não que eu estou comparando Deus especificamente ao produto água, né? Não, mas eu quero que você entenda a essência dessa comparação. A água, ela né, se você chegar no laboratório e pedir para algum pesquisador ver, ele vai te concluir que a água é H2O. Se você levar ela líquida, ele vai concluir, ó, isso aqui é H2O. Se você levar ela sólida, ele vai concluir, não, isso aqui é H2O. Se você levar ela a vapor, ele vai também chegar à conclusão de que aquilo é H2O. Então você veja, é a mesma essência, contudo a manifestação diferente, né? Líquida, sólida, gasosa. Na questão da Trindade, né, podemos dizer, Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma essência divina, né? Como eu citei até alguns momentos atrás, a questão dos atributos, né? Onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, eternidade. Então, é importante, dentro da doutrina da salvação, nós entendermos isso. Por quê? Nós chegaremos à conclusão que o próprio Deus se fez carne para morrer pelos nossos pecados, para cumprir um plano, né, que na mente humana é uma coisa assim que, se não for o Espírito Santo, né, aplicar a palavra de Deus no coração do homem, ele vai acontecer aquilo que Paulo diz no capítulo 3 de 1 Coríntios, né? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque parece que para ele é loucura. Mais do que é espiritual. Quem é o espiritual? O espiritual é aquele que, pela iluminação do Espírito Santo, compreendeu a palavra, entendeu sua situação de pecador, aceitou a Jesus e hoje faz parte da família de Deus, selado pelo próprio Espírito Santo. E ele consegue compreender. Então é importante a gente entender essa unidade de Deus e Jesus Cristo, ok? A declaração de unidade. Veja que o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, em João 10:30, eu e o Pai somos um, né? Ou seja, não há diferença.
Ah, mas eu nunca vi Deus, aqui Jesus veio. Mas o que acontece? Jesus se fez carne, se fez como um homem, né? E o Paulo vai dizer lá em Filipenses 2 que ele se esvaziou, né? Ou seja, é a chamada doutrina da quinose, que Jesus se esvaziou da sua glória, ele não perdeu a sua glória divina, só que enquanto homem, ele viveu como um homem, não utilizou dos seus atributos eternos e divinos para cumprir o plano de salvação de morrer pela humanidade. Mas ele e o Pai são um. Depois lá em João 17, 21 e 20, diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então veja, nós estamos aqui estruturando essa verdade da realidade de que Jesus e o Pai são o mesmo, tá? Dentro do contexto bíblico, né? Aí olha, Jesus explicitamente afirma a sua unidade com o Pai, né? Ó Pai, eu quero que eles sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então, esta unidade não é meramente funcional ou simbólica, mas é ontológica, ou seja, Jesus e o Pai compartilham a mesma essência divina. Então, isso é muito fundamental para a nossa compreensão mais clara da doutrina da salvação. Bom, aí nós temos também o testemunho dos apóstolos. Veja lá Paulo, capítulo 2, o verso 9, ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Já Hebreus 1:3 vai dizer: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Os apóstolos Paulo e o autor de Hebreus, eles confirmam que Jesus possui a plenitude da divindade em si mesmo e é a exata expressão de Deus. Isso significa que Jesus não é uma criação ou um ser separado, mas a manifestação plena de Deus em forma humana, tá? Então, nós observamos aí que não existe como haver essa separação. Deus e Cristo são a mesma pessoa, né? A mesma essência, só que, como eu disse, na revelação ao homem do plano de salvação, o Pai tem uma função, o Filho tem uma função, e o Espírito Santo tem uma função, mas são a mesma essência, são Deus. Não são três deuses, mas são um Deus só. É difícil essa compreensão. E é interessante que no início da igreja, os cristãos eles eram, né, acusados, né, de serem politeístas, porque eles perguntavam: Deus é divino, é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, então é três deuses, então vocês estão politeístas e não podem nos julgar e condenar pelo nosso politeísmo, diziam os pagãos. Contudo, né, a doutrina da Trindade, né, ela é fundamental no plano de salvação de Deus, mesmo que nós não tenhamos uma
compreensão completa, exata, devido à finitude da nossa própria existência, tá? Então, o testemunho dos apóstolos, nós vimos o próprio Jesus testificando, nós estamos vendo agora os apóstolos testificando desta unidade entre Pai e Filho. Então, alguns teólogos pentecostais sobre a unidade de Deus e Jesus. Bom, veja aí, May Perman, em seu livro, né, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele explica que a doutrina da Trindade implica que Jesus é consubstancial com o Pai, isto é, da mesma substância ou essência. Ele afirma que para entender a salvação é crucial reconhecer Jesus como plenamente divino, pois apenas Deus poderia oferecer um sacrifício suficiente para redimir a humanidade. Veja, somente a ação do Senhor Jesus Cristo como Deus poderia ser capaz e alcançar as próprias exigências do próprio Deus para efetuar e realizar a salvação do homem. Agora, Stanley Orton, também um grande teólogo pentecostal, em seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, ele enfatiza que a divindade de Cristo é central para a fé cristã. Ele argumenta que a única maneira de compreender a obra salvífica de Jesus é reconhecer que ele é, de fato, Deus encarnado. A união hipostática, aí nós chegamos a uma coisa importante que você deve guardar. Veja essa palavrinha aí, união hipostática. O que significa? Ela significa a união das naturezas divina e humana em Jesus. Essa união dessas duas naturezas ficou conhecida com o nome de hipostática, tá? Então, quer dizer, essa é fundamental, essa doutrina e essa compreensão é fundamental para entender como a salvação é possível. Eu quero até aqui abrir um parênteses, eu estou preparando um curso, que esse curso eu vou colocar no meu canal, não vai ter na aula presencial do CETESC. Essa aqui vai ser algo que eu estou preparando para apresentar exclusivamente no meu canal. E o tema vai ser a história do pensamento cristão, ou seja, é uma disciplina que vai te ensinar, que vai te ajudar a compreender como foi desenvolvida todas essas doutrinas, tá? Que hoje nós temos e conhecemos, como foi as discussões, quanto tempo demorou, tá? Vai ser um curso bem legal e quando eu lançar vou mandar para vocês aí. Eu quero que vocês façam essa disciplina, né? Não vai ser nenhum curso, vai ser uma disciplina com, não sei ainda quantas aulas, né? Mas acredito que vai ser diversas aulas e vai ser legal, vai ser muito bom para você compreender melhor, né, o pensamento cristão. Vamos lá. Bom, como sempre, né, eu tenho apresentado para vocês a questão da aplicação prática. Ou seja, nós estudamos teologia primeiro para aplicar os ensinos na nossa própria vida, né? Para depois, né, Deus preparar, nos colocar em algum lugar para ensinar ou para pregar. Então, eu vou trazer aqui algumas aplicações práticas, né? E em todas as disciplinas agora eu vou fazer isso para que a gente, né, possa nos concentrar melhor e entender melhor e refletir mais, né? Então vamos lá, a compreensão de que Jesus Cristo é Deus, o Pai, vou reler de novo, desculpa. A compreensão de que Jesus e o Pai são tem implicações profundas para a nossa fé e prática cristã. Primeiro, confiança na salvação. Sabemos que a nossa salvação é segura porque foi provida
pelo próprio Deus. Jesus, sendo Deus, tem o poder e a autoridade para nos redimir completamente. Então, você pode ter essa confiança. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em capítulo 8 de Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nessa testificação do Espírito Santo, o que acontece? Nós temos a certeza da salvação. As Escrituras, né, tem diversas passagens que nos garantem que podemos dizer que temos a salvação. Né? O apóstolo João, né, dizendo as próprias palavras do Senhor Jesus, disse: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Veja que o tempo verbal tem é no presente, não é terá nem teve, é tem a vida eterna. Então, primeira ação prática do entendimento que Cristo e Deus são o mesmo, nos dá essa confiança de sabermos que quem realizou todo o processo de salvação, o sacrifício, fez tudo, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo Consolador, foi o próprio Deus. Então, podemos ter confiança na salvação. Segunda, vida de adoração. Reconhecer a divindade de Cristo nos leva a uma adoração mais profunda e verdadeira. Adoramos Jesus não apenas como um profeta ou um mestre, mas como o próprio Deus. Então, a nossa adoração não está simplesmente direcionada a um homem chamado Jesus. A nossa adoração está direcionada ao homem Jesus, que é o Deus que se fez carne, que ressuscitou dos mortos, hoje está ao lado direito do Pai e é digno de receber toda adoração, todo louvor. Terceiro, relacionamento pessoal. Sabemos que através de Jesus temos acesso direto, né, ao Pai. Nossa comunhão com Deus é mediada por Jesus, que é como o Pai. Veja que no curso médio nós terminamos de estudar o livro de Hebreus, e lá o autor, sabiamente, quando ele faz a comparação da antiga aliança com a nova aliança, incluindo todos os parâmetros das duas alianças, né, ele diz lá, né, que Cristo morreu e durante a sua morte, né, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e um novo e vivo caminho foi aberto. Ou seja, agora nós temos um acesso direto com Deus, né? Não é que nem na antiga aliança que tinha que passar pelo sacerdote para o sacerdote levar até a Deus. Não, na nova aliança o nosso relacionamento pessoal com Deus é direto, né? Inclusive lá na aula eu disse que pastor não é sacerdote, pastor é pastor, sacerdote foi sacerdote no Antigo Testamento. Tá? Então, na prática, essa compreensão, esse entendimento tem que levar você a um relacionamento pessoal com Deus, a uma vida de adoração e confiança na salvação. Bom, concluindo essa primeira parte, a unidade entre Jesus Cristo e Deus, o Pai, é um mistério profundo e uma verdade central do cristianismo. As Escrituras e os ensinamentos dos teólogos confirmam que Jesus é a perfeita revelação de Deus e que Ele e o Pai são um. Esta verdade não só fundamenta a nossa doutrina da salvação, mas também transforma a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus. Olha, entenda isso. Se você não entendeu, pegue as referências, pegue o nosso livro, né? Pegue o nosso livro e você leia para até você compreender bem, tá? E eu quero deixar aí para você refletir, que é uma coisa nova que eu coloquei aqui para o nosso curso aqui, que é a reflexão, tá? E aí você tem 3 reflexões para fazer aí nos seus, vamos dizer assim, com seus botões, né? Então veja só. Primeiro, como a compreensão da unidade entre Jesus e o Pai fortalece a sua fé.
De que maneiras esta verdade pode impactar sua vida diária e a sua adoração a Deus? Terceiro, como você pode compartilhar essa verdade com outros, ajudando-os a entender a divindade de Cristo? Vamos lá. Bom, agora nós vamos entrar no Em Verdade, lá de João 14, verso 12, tá? O objetivo é elucidar o contexto de despedida de Jesus e os ensinamentos de Jesus a seus discípulos e a toda a posteridade, conforme registrado, né, no Evangelho de João. Então, veja aí, o Evangelho de João, escrito com uma perspectiva teológica profunda, enfatiza a divindade de Jesus e os ensinamentos cruciais para a vida e fé cristã. No capítulo 14, encontramos Jesus preparando seus discípulos para a iminente partida, fortalecendo-lhes, né, fortalecendo-lhes conforto e fornecendo-lhes conforto e instrução. Tá? Em 14:12 contém a declaração: em verdade vos digo, sublinhando o que? A importância e a veracidade de que Jesus estava prestes a afirmar. Então veja, esse último um dos últimos discursos de Jesus com os seus discípulos, ele começa no capítulo 13, né, na instituição da ceia. Ali no capítulo 3 de João, você vai ver que Jesus revela coisas lá no momento da ceia que abalam as estruturas dos discípulos. Ele diz que existe um traidor no meio deles, ele diz lá que para onde ele vai estar indo eles não vão poder ir. Ele vai dizer que Pedro vai negá-lo, e todas essas informações acabaram deixando os discípulos tristes, tanto que no capítulo 14, verso 1, ele vai começar dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele vai discorrer um discurso de orientação final, né, apresentando até o ministério do Espírito Santo dentro desse discurso, que vai do 14 até o 17 com a oração sacerdotal. Tá? Então, nós vamos ver aqui essa questão de em verdade vos digo. Tá? Então, o contexto de despedida. Então, do capítulo 14, do verso 1 ao 3, Jesus começa confortando seus discípulos, assegurando-lhes que está indo preparar um lugar para eles. Este conforto é crucial no contexto da despedida, pois aponta para a continuidade do relacionamento e da promessa de uma reunião futura. Vamos dar uma pincelada, vamos lendo esse texto. Eu estou usando, como sempre, uma Bíblia, né, revista e atualizada, corrigida, perdão. Olha só: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que Jesus aqui ele está trazendo um conforto. Inclusive poderíamos acrescentar até o verso 18, que diz assim: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Então por que ele está exortando os seus discípulos, confortando? Porque ele já tinha dito, né, no capítulo 13, no momento da ceia, que ele iria para um lugar onde eles não poderiam ir. E também, né, revelou a traição de Judas e a negação de Pedro. Então tudo isso deixou eles tristes, meio abatidos, talvez pensando: nossa, se ele vai para um lugar que a gente não pode ir, se o Judas vai trair e o Pedro vai negar, acabou o ministério. Então Jesus, já vendo isso, já exorta e começa a confortá-los. Pois no 14, do 4 ao 6, Tomé expressa dúvidas e Jesus responde com uma declaração profunda sobre ser o caminho,
a verdade e a vida. Esta resposta não só resolve a dúvida imediata de Tomé, mas também estabelece a centralidade de Jesus na salvação. Vamos ver? 14, versículo de número 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, já nesta resposta, Jesus já tira a dúvida imediata de Tomé, mas também esclarece a centralidade da salvação. Olha só, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois do João 14, de 7 a 11, Jesus ele enfatiza a sua unidade com o Pai. Filipe pede para ver o Pai e Jesus responde que quem o viu, viu o Pai, reafirmando a unidade divina e a revelação de Deus através dele. Vejamos, verso de número 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja que o próprio Cristo é a revelação do Pai. Então, Jesus enfatiza a sua unidade com Deus. Olha, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Não vai ter diferença. Até porque tudo que Jesus recebeu e entregou aos homens foi aquilo que ele mesmo disse que recebeu do próprio Pai. Tá? Então, esse é o contexto da despedida, Porque aqui Jesus está fazendo dando as suas últimas orientações aos discípulos, porque vai passar pelo momento lá do Getsêmani, depois do julgamento, até chegar à crucificação. Então, está orientando, ajudando os seus discípulos a compreender as verdades espirituais que ele até então não compreendiam. Bom, o ensino de Jesus, João 14, 12. Aí diz aí, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Então veja só, em verdade vos digo. Esta frase utilizada frequentemente por Jesus é uma fórmula que indica a importância e a certeza do que será dito. É um chamado à atenção e a um selo de autenticidade. Em verdade vos digo. Então essa é a forma de autentificação que Jesus está dando acerca dessa revelação divina que ele, o próprio Deus, está trazendo aos homens. É interessante que a fórmula dos antigos profetas para dar credibilidade nas suas profecias era assim diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor, assim me disse o Senhor, porque isso testificava a veracidade e a origem daquela palavra que seria pronunciada, que não era do próprio profeta. No caso aqui dos apóstolos também, eles vão dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou servo, às vezes, para testificar. No caso de Jesus, ele dizia: em verdade vos digo. Ou seja, eu estou falando uma verdade que ela é autêntica, não tem como sair dela. Então, no segundo ponto, ele diz aí: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Meus irmãos, que coisa tremenda. Aí eu pergunto para você e para mim: você tem feito as obras que Jesus fez?
eu tenho feito as obras que Jesus fez, são coisas, por isso que é muito gostoso, é muito importante a gente estudar a teologia, porque você vai entrando dentro de um universo que é diferente do que você simplesmente ouvir uma mensagem. Aqui você está aprendendo, e conforme você aprende, você vai ver que a necessidade de obediência é muito maior, porque agora você tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, não sei nem se passa, mas quando você tem, a sua obrigação, a sua responsabilidade, ela dobra, tá? Então Jesus promete que seus seguidores realizarão as mesmas obras que ele, indicando a continuidade do seu ministério através dos discípulos. Meus irmãos, olha que coisa linda. Nós estamos ainda dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não sou obreiro, não sou, mas você é servo, né? Então você também faz parte desse ministério. Isso inclui milagres, pregações e ações de compaixão. Irmão, aqui tem um detalhe importantíssimo. Ações de compaixão. Às vezes nós achamos que Deus só está preocupado com as coisas lá dentro da igreja, né? Não, irmãos. Deus está preocupado com a injustiça social, com a maldade, com a violência, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Nesses últimos tempos eu tenho pensado muito nisso, na questão dos pecados por omissão, né? Milagre, pregação é bom, mas ações de compaixão é fundamental, né, na vida, né, daqueles que fazem as obras que Cristo fez, porque Cristo fez muitas obras boas. Aí o John Stott, né, no seu livro Cristianismo Básico, que é um livro muito bom, se você puder adquirir, você pode até encontrar em PDF. Ele explica que as obras de Jesus não são apenas milagres físicos, mas também atos de justiça, amor e serviço. Então, veja a responsabilidade que o ensino do Senhor Jesus Cristo traz para nós ainda hoje. E as fará maiores do que estas. Então, a expressão maiores não se refere necessariamente à natureza dos milagres, mas ao alcance e ao impacto do ministério dos discípulos após a ascensão de Jesus. A igreja cresceria exponencialmente, alcançando um número muito maior de pessoas. F.F. Bruce, em seu comentário sobre João, ele argumenta que a obra de Jesus foi limitada geograficamente à Palestina, enquanto os discípulos, através da capacitação do Espírito Santo, levariam o Evangelho a todo o mundo. E é isso que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história dos primeiros 30 anos da história da igreja e como que em tão pouco tempo o Evangelho chegou a proporções, a dimensões de alcançar praticamente o mundo daquela época. Então, veja a responsabilidade que nós temos, né? Então, é importante a gente entender essa questão de maiores, né? Não é só na questão do milagre, olha, ele fez um milagre, não, mas na questão do avanço do Evangelho, geograficamente, né? Principalmente. Vamos lá. Bom, agora a aplicação prática, né? Então, primeira coisa que nós observamos desse tópico é que a continuidade do ministério. Então, nós temos como obrigação prática, como seguidores de Cristo, somos chamados a continuar sua obra, demonstrando o amor e o poder de Deus através das nossas vidas, das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas palavras. Então, envolve tudo. Nós somos uma continuidade. Então, seja você, né, principalmente você que está estudando agora, aprendendo, seja seja um braço da continuidade do ministério de Jesus Cristo na terra. Segundo ponto, a dependência do Espírito Santo.
O Espírito Santo é essencial para capacitar-nos a realizar as obras de Jesus. Devemos buscar constantemente sua orientação e poder. Então, ninguém consegue fazer a obra de Deus se não for no poder do Espírito Santo. Se tentar fazer com as próprias forças, não vai surtir efeito, pode até surtir algum efeito, mas não será duradouro e não será completo, porque a força, a unção, a direção do Espírito Santo é fundamental. Por isso que nós estudamos para ter o conhecimento. Agora, nós oramos para ter a unção e a graça do Espírito, para que esse conhecimento que eu já aplico e vivo na minha vida, já possa eu agora estar preparado para falar, para ensinar a outros, e assim dar continuidade do ministério, mas não na nossa capacidade em si, mas na capacidade do Espírito Santo, que nesta nova aliança nos selou com o Espírito para que nós pudéssemos ter essa capacidade de dar continuidade ao ministério de Cristo na terra. E o terceiro, a expansão do Evangelho. A promessa de Jesus nos motiva a expandir o alcance do Evangelho, não limitando nossa fé e ação em uma esfera pequena, mas tendo uma visão global do reino de Deus. É interessante isso aqui da expansão, porque ela envolve o trabalho, A expansão envolve o trabalho evangelístico, missionário, e às vezes nós ficamos assim meio apreensivos, porque nós somos muito hábeis de produzir festa, de produzir cultos, e às vezes nós somos tão deficientes no trabalho da evangelização, no trabalho da disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, temos que acordar e nos atentar para isso. Então, João 12,14 nos desafia a viver uma fé ativa e dependente do Espírito Santo. A certeza de que faremos obras maiores está enraizada na nossa crença em Jesus e na sua ascensão, que permite a operação do Espírito em nós. Este ensinamento não é apenas para os discípulos do primeiro século, mas para toda a posteridade, nos encorajando a viver uma vida de impacto para o reino de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos? Então, está aí a aplicação. Agora, a nossa reflexão desse tópico vai ser o seguinte: como você pode permitir que o Espírito Santo opere através de você para realizar as obras de Jesus? Primeiro. Segundo, de que maneira você pode expandir o alcance do Evangelho em sua comunidade e além? E terceiro, como a promessa de Jesus em João 12,14 influencia sua visão e prática de ministério? Olha aí, são reflexões profundas, hein? Espero que você pare para pensar nisso mesmo. Bom, agora nós vamos entrar num tema importante dentro da soteriologia, que é a condição do homem, O homem, ele está numa situação deplorável, distante de Deus, vivendo no pecado, e o apóstolo Paulo vai apresentar o homem na sua situação caída como um ser humano indesculpável, Nós já refletimos algumas vezes sobre esse texto de Romanos 1, de 18 a 27, mas aqui nós vamos continuar a ter uma breve noção com ele. Então, sensibilizar sobre a questão da impiedade e da perversidade naturais ao homem ao romper o relacionamento com Deus e com o próximo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, oferece uma análise profunda da condição humana apartada de Deus. Nos versos 18 a 27 do primeiro capítulo, ele apresenta a humanidade como indesculpável diante de Deus, destacando a impiedade e a perversidade que emergem quando o relacionamento com Deus e com o próximo são rompidos.
Nós vamos ler esse texto devagarzinho, você vai compreender. Ele é muito importante para a gente entender, né, a culpabilidade do homem e a situação caída em que o homem se encontra. Porque se nós vamos ver esse texto, nós vamos ver que é a mesma condição que o homem se encontra hoje, né, caído da mesma forma, com pecados até extremamente graves também, como foi naquele período, tá? Porque pecado é o pecado e não muda, ele apenas se agrava. Então vamos lá. Então, o contexto de Romanos, pega a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar, Romanos capítulo de número 1, e nós vamos fazer aí uma pincelada do verso 18 ao verso de número 27. Bom, então, Romanos 1, 18 a 20, Paulo inicia esta sessão sobre a revelação da ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Perdão. Ele argumenta que o conhecimento de Deus é evidente na criação, deixando os homens sem desculpa. Então veja lá, olha só. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Tá? Então, Paulo está dizendo que aqui, que a própria, né, criação, ela traz ao homem, né, a consciência e a revelação de que existe um Deus, que existe uma mente superior, que existe algo que trouxe todas estas coisas à existência. Tá certo que isso que nós chamamos de revelação natural, ela não dá todos os parâmetros para a compreensão da existência de Deus. Contudo, o que acontece? Ela é o suficiente já para chamar a atenção e mostrar ao homem que realmente isso aqui não veio de uma explosão, isso aqui não veio de uma simples evolução, tá? Bom, segundo ponto, ele vai destacar aí, ó, do versos 21 a 23, ele vai mostrar que, apesar de conhecerem a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Em vez disso, seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram, levando-os à idolatria. Olha só, verso 20. Verso 24, perdão. Deixa eu ver. 21, perdão. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tá? Então veja aqui que Paulo está falando da idolatria, que é um resultado clássico, né, do distanciamento de Deus. Aqueles que se distanciam do verdadeiro Deus, eles partem para a idolatria, não tem jeito. Então, mesmo através deste conhecimento que eles tiveram, que eles têm de Deus através da natureza, que é algo natural, eles não adoraram a Deus e se voltaram para os ídolos, né, criando ídolos para adorar, algo que precisa haver para que eles possam adorar. Então, isso é algo muito grave diante de Deus. Agora, o pecado ele tem sempre um resultado, né? Ou seja, ele tem sempre uma consequência, né? E a consequência desses que se entregam ao pecado, ao distanciamento, à incredulidade, esses acabam tendo um resultado drástico, tanto que cada vez mais nós observamos no nosso dia.
a corrupção extrema começando lá nos altos poderes, entrando em igrejas, e é uma coisa terrível, né? E tudo isso é resultado do que? Do homem não querer, né, ouvir a Deus. Então veja só o que Paulo vai dizer agora, a partir do verso 24. Olha o resultado terrível que Deus dá a essas pessoas. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seu coração entre si. Pois mudaram a verdade do Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha só, pelo que Deus os entregou, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. Então veja só, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, como resultado, o que Deus fez? Deus os entregou às paixões infames e vergonhosas, né? E a mente depravada, que aqui ele fala, né, que o homem mudou o uso natural da mulher e a mulher mudou o uso natural do homem, falando aqui claramente da questão homossexual, tá? Então Deus condenando isso e mostrando que isso é um resultado não da natureza que Deus criou perfeita, não, mas isso é um desvio da natureza. É algo que realmente está contra os padrões de Deus. E aí é terrível os resultados na vida dessas pessoas. Vamos para o próximo. Então, a impiedade e a perversidade natural ao homem. Então, a revelação de Deus e a resposta humana. Então, vamos lá. Romanos de 19 a 20 vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação revela a existência e o poder de Deus de forma tão clara que a humanidade não tem desculpa para a impiedade. No entanto, ao suprimir a verdade, os homens escolhem rejeitar a Deus, começando um ciclo de decadência moral e espiritual. Então, é justamente o que acontece ainda hoje. A idolatria e a ruptura com Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, de aves e quadrúpedes e de répteis, né? Se você for lá em Isaías 44, de 9 a 20, ali o profeta também descreve a futilidade da idolatria, que naquele momento o próprio povo de Israel estava vivendo, né? Então a rejeição de Deus leva inevitavelmente à idolatria. Os homens trocam a glória de Deus incorruptível por imagens corruptíveis, demonstrando a insensatez dos seus corações. Este afastamento que resulta em uma vida desprovida de significado e de moralidade. Então, nós estamos vendo aí como que esse abandono do homem a Deus, ele está sendo terrível. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui agora. Bom, nós vimos também a entrega à impureza e às paixões vergonhosas. Nós lemos lá o Romanos de 1 a 24, que fala, né, que Deus os entregou, né, às concupiscências. E em Efésios 4, 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram, né,
dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então o apóstolo Paulo reforçando aquilo que ele diz lá em Romanos capítulo 1, do verso 24 ao verso 27. Então, a rejeição de Deus leva a uma degradação moral. Se nós estamos assistindo uma sociedade decadente, né, em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo, é justamente, né, por conta de que a maior parte dos seres humanos tem rejeitado a Deus, né, e tem se embrenhado em outras coisas. Então a situação fica terrível. Por isso que está aí, ó, Deus os entrega os homens às suas próprias paixões, resultando em impureza e desonra. Esta impureza se manifesta na sexualidade distorcida e na degradação de todos os relacionamentos, refletindo a profunda corrupção do coração humano. Ou seja, o homem está completamente caído. Bom, sensibilização sobre a condição humana. Então aqui nós vamos ver, pensa você se essas coisas têm te sensibilizado você também, ou se você tem enxergado o mundo apenas como um lugar caído, ou como um lugar, é assim mesmo, né? Tinha que acontecer, vai acontecer pior. Não, nós somos a igreja e temos que fazer diferença. Então temos que ser sensíveis às situações, né, que acontecem à nossa volta. Primeiro, a indesculpabilidade da humanidade. A humanidade é indesculpável diante de Deus, porque a evidência da sua existência e poder é clara. A rejeição de Deus é uma escolha deliberada que leva à ruína moral e espiritual, ou seja, o homem foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus, e uma dessas características é o poder de escolha, é o que nós, como arminianos, cremos, né? O livre-arbítrio, a pessoa escolhe, quer fazer o bem, quer fazer o mal, quer seguir a Deus, quer ouvir a Deus, não quer, então, né, ela se torna indesculpável. Segundo, a necessidade de arrependimento, né, que é o que nós precisamos pregar. Não só pregar que Deus vai abençoar, Deus vai fazer, né? E arrependimento, ou seja, reconhecer a impiedade e a perversidade natural do homem deve levar ao arrependimento. A consciência da nossa condição deve nos impulsionar a buscar a restauração do relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a redenção em Cristo. A redenção em Cristo é o plano que Deus, né, desde Gênesis 3:15, quando ele faz o primeiro anúncio, chamado proto-evangelho, tem desenvolvido em todos esses milhares e milhares de anos, até o cumprimento, né, na plenitude dos tempos, quando Jesus vem ao mundo, e também, né, até hoje, e até se completar tudo aquilo que a palavra de Deus revela que ainda irá acontecer. Então vamos lá. Romanos 3, né, 23 e 24, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então, Jesus Cristo oferece redenção para a humanidade caída. Através da sua graça, do seu favor, né? Somos justificados, ou seja, somos declarados justos. Eu sou pecador, estou condenado, mas quando Jesus me justifica diante de Deus pelo seu sacrifício e pela minha fé nesse sacrifício, eu sou justificado e alcanço a restauração do relacionamento com Deus. Só assim, não tem outra forma, né? Você pode fazer boas obras, distribuir dinheiro para os pobres, mas o único que vai te restaurar ao relacionamento com Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Romanos 18 e 27, como nós vimos, revela a gravidade da condição humana apartada de Deus. A impiedade e a perversidade são naturais ao homem quando ele rompe relacionamento com o Criador e com o próximo. E é interessante que no caso de crente que abandona, né, que se desvia, é pior ainda, né, porque lá em Mateus
se não me falha, capítulo 13, capítulo 11 ou 12, não me lembro agora, diz que quando um espírito imundo sai da vida do homem, anda por lugares áridos. Depois ele retorna. Se ele encontrar aquela casa vazia e adornada, ele volta e traz 7 piores. É o que acontece muitas vezes com aqueles que se desviam da presença de Deus. Eu falo isso não como um simples teórico, mas como alguém que viveu essa experiência terrível. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu já estaria no inferno. Então vamos lá. No entanto, esta passagem também nos aponta, essa passagem de Romanos 1, 18 a 27, nos aponta para a necessidade urgente de arrependimento e para a esperança da redenção em Cristo. Ou seja, quando o homem reconhece a sua condição pecadora e a sua condenação eterna, ele vê a necessidade de arrependimento. Por isso, a pregação do Evangelho, para salvação, tem que falar de arrependimento, coisa que nós estamos ouvindo pouco ultimamente. Bom, nesse tópico a nossa reflexão é: como você reconhece a evidência de Deus na criação ao seu redor? Então vamos lá. Como você reconhece a evidência de Deus na criação ao seu redor? Segundo, de que maneiras você tem visto a impiedade e a perversidade manifesta na sociedade atual? Como a compreensão da nossa condição humana deve nos levar a buscar mais fervorosamente a graça e a redenção em Cristo? Olha aí, tem muita coisa para você refletir. Nós vamos dar uma pequena pausa, tá? E daqui a pouco a gente retorna, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma aguinha, tá? E daqui a pouco a gente está retornando. Deus abençoe, até já.